Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do parto normal depois de uma cesariana. Tem muita mulher que fica morrendo de medo de fazer uma cesariana e acaba tendo que fazer cesariana, e aí numa segunda gestação quer muito que seja parto normal, e o contrário também, né? Existem mulheres que têm uma experiência anterior ruim, de repente de uma tentativa de parto normal que acabou sendo cesariana, ou tem medo da dor do processo do parto e optaram por fazer uma cesariana eletiva e agora numa segunda gestação estão com medo de repente ter que fazer um parto normal. A questão é, eu posso fazer parto normal depois de uma cesariana? Quando que isso acontece? Quando que isso não vale a pena? Então, a gente sim, é indicado pelo menos a tentativa do parto normal depois de uma cesariana. Se eu tenho duas ou mais cirurgias, aí o mais indicado é que todos os demais partos, os partos subsequentes, sejam também partos operatórios. Então, se você tem só uma cesariana, se essa cesariana foi feita há mais de 2 anos, que é um período bom para cicatrização, existe a possibilidade sim de você pelo menos tentar o parto normal. Se você entrar em trabalho de parto, o médico provavelmente vai deixar isso progredir, vamos ver até onde fica. E se você não entrar em trabalho de parto, existe a possibilidade de fazer a indução do parto com métodos específicos. Por que a gente não faz um tenta-parto normal em quem tem mais de 2 cesarianas? Porque o útero normal, ele é pequenininho, é do tamanho de um punho fechado. E ele é composto por diversas camadas de tecido muscular. Então, essas camadas, quando a gente engravida, para caber o bebê, placenta, líquido, as camadas elas vão deslizando umas sobre as outras e aí vai criando espaço para o desenvolvimento do bebê. Quando a gente vai fazer a cesariana, a gente corta dessa forma aqui, de forma transversal, o útero, e aí no processo de cicatrização não é mais essa camada de tecido muscular que se forma, é um tecido diferente, é um tecido cicatricial e ele não tem a mesma capacidade de elasticidade que o tecido original. Quando isso é feito uma vez, não existe problema, mas à medida que você vai refazendo esse processo e criando mais e mais cicatrizes, a chance de ocorrer uma rotura uterina, de romper essa cicatriz por conta da tensão do útero se distendendo e do processo do trabalho de parto acaba sendo muito alta. Então, os médicos acabam optando por não permitir que essa mulher progrida no trabalho de parto. Ah, mas eu tenho 3 cesáreas, eu não posso entrar em trabalho de parto? Não é isso. Existe a possibilidade de você entrar em trabalho de parto, por exemplo, mas você não vai ter o seu bebê de parto normal. Entrou em trabalho de parto, né? A cesárea estava marcada para a semana que vem, hoje eu entrei em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, você vai para o hospital e lá eles vão adiantar a sua cesárea. Você vai passar pelo início do processo do parto, mas ele não vai ser concluído por conta desse problema de talvez ter uma ruptura uterina. Se você chegou em trabalho de parto com uma cesárea anterior, geralmente mais que 2 anos, tá tudo bem com você, tudo bem com o bebê, o médico vai permitir que esse trabalho de parto progrida. Então, você vai, vamos deixar ver até onde vai. Se você atingir o período, né, máximo que a gente estipula, que geralmente não passa de 41 semanas, e não entrou em trabalho de parto, existe sim a possibilidade de fazer uma indução do parto. Só que como essa indução é feita, ela é diferente da indução que a gente faz para parto normal. Então, mulheres que nunca tiveram cesariana, a gente costuma utilizar um comprimido, algum método farmacológico para induzir esse parto. As mulheres que já fizeram cesariana, que tem essa cicatriz no útero, a gente observa para ver se existe a possibilidade de colocar alguma sondinha, alguma coisa para fazer essa dilatação mecânica. Então, vai forçar mecanicamente a abertura do colo para dar a condução do trabalho de parto.
Se você tiver como fazer isso, né, tiver um pouquinho de dilatação no colo, então pode ser feita essa tentativa. Para aquelas mulheres que não têm nada de dilatação, aí infelizmente não tem jeito, né? Vai ter que fazer uma nova cesariana. Mas e por fim, né? E a dor? Será que eu vou ter mais dor do que uma mulher que só teve parto normal? Não. A dor do parto, ela é algo muito subjetivo. Depende de vários fatores, né? Se eu me preparei ou não para aquele momento, se eu quero ou não ter um parto normal, da minha companhia, né? Quem é que tá comigo, se tá me incentivando ou não, se eu tô muito ansiosa, tô com muito medo. E a gente lida com a dor no parto, tanto para quem já teve cesárea quanto para quem não teve, da mesma maneira. Então você pode ter métodos não farmacológicos à sua disposição, ir para o banho, bola, fazer massagem, acupuntura, cromoterapia, tem um monte de jeitos de se fazer, de se lidar com a dor nesse momento. E a dor, ela vai ser uma percepção da pessoa que está sentindo. Então, o fato de eu ter tido uma cesariana anterior não significa que eu vou ter mais dor, que o parto vai ser mais demorado ou mais sofrido do que aquela mulher que nunca teve, né? Comparado, né? Uma cesariana com parto normal anterior e as duas em trabalho de parto, não necessariamente a da cesariana vai ter mais dor. Então, vale a pena pelo menos a tentativa, né? Lembrando que, mais uma vez, cada bebê é uma história. Então, o fato de que você teve uma cesariana anterior, muitas vezes porque o bebê não desceu ou porque você não dilatou, não significa que com este bebê necessariamente vai ser igual, né? Porque é um outro bebê, é um outro momento, o seu corpo já está diferente, então existe a possibilidade de você ter um parto normal, muito tranquilo. Agora, se você já teve 2, 3 cesarianas, aí infelizmente também não tem como experimentar, ter a experiência do parto normal. Aí no caso vai ter que fazer a cesariana, ela é agendada, né? São cesarianas eletivas por conta dessa rotura uterina. E por fim, um único caso que a gente faz cesariana, uma só, né? E logo de cara já contraindica o parto normal, é quando a cesariana é feita assim, longitudinal. Nesses casos, aí não tem jeito. Aí, por conta da questão da rotura uterina também, acaba sendo agendada cesarianas posteriores, porque a chance do útero romper é muito alta. Mas aí o médico, ele que fez o procedimento, ele vai deixar isso muito claro para você, de que você não vai poder fazer essa cesariana, esse parto normal, e o motivo de que pelo qual isso está acontecendo. Mais uma vez, né, eu quero reforçar a importância do parto normal, quanto ele é benéfico para a mãe e para o bebê. Se você tem chance, pelo menos tenta ter um parto normal, né? Se permita entrar em trabalho de parto, se permita ser conduzida nesse processo, que é um processo fisiológico, é um processo que o corpo da mulher foi desenhado para isso. Pode ser que não dê certo? É claro que pode, né? A gente não tem domínio sobre todas as coisas, mas tem muita chance de dar certo. Então, pelo menos tenta. Você vai ver o quão prazeroso vai ser depois, né, de você passar por toda essa etapa, por toda essa vitória e poder pegar o seu bebê no colo. Não que a cesariana também não tenha o seu momento de prazer, né, que na verdade é a gente poder estar com o nosso filho nos braços. Mas o parto normal, ele tem o adicional, tem a vantagem de fazer com que você e o seu bebê tenham recuperações muito melhores, muito mais tranquilas e menor chance de intercorrência. Então a gente fica por aqui hoje e até a próxima.